Show da Manchete merece explicação. Mitos e verdades sobre o implante dentário. Até 5 décadas atrás, não tínhamos soluções previsíveis para falar a respeito de implantes dentários. Hoje, o Brasil é um país onde habitam milhões de pessoas com necessidades de tratamento odontológico e, segundo dados recentes veiculados por instituições que realizam estudos na área, cerca de 60% da população brasileira tem ausência de um ou mais dentes, ou seja, candidatos à instalação de implantes. Para falar sobre o assunto, nós convidamos hoje o Dr. Miguel Monteiro de Carvalho Neto, que é dentista com especialização em implantodontia e prótese dentária. Dr. Miguel, muito bom dia, prazer tê-lo aqui no nosso Show da Manchete. Bom dia, Bacarim. É um prazer também para mim, bom dia aos ouvintes. Doutor, o brasileiro tem um sorriso triste, tem vergonha de sorrir, doutor? Desculpe, a ligação falhou um pouquinho. Eu estou perguntando, o brasileiro já não tem muito motivo para sorrir. O brasileiro tem vergonha de sorrir, doutor? Pois é, Bacarim, é como você fez aí na sua apresentação, né? Cada vez mais nós estamos tendo aí uma necessidade de reabilitar o sorriso, né? Tanto das pessoas mais humildes quanto das pessoas mais bem-sucedidas, talvez, tá? Isso se deve, talvez, aí por uma política, né, de odontologia que talvez ainda não tenha chegado aí num ápice, e também por uma boa notícia, que é o aumento da expectativa de vida, né, dos brasileiros. Uhum. Né? Então, ou seja, com o envelhecimento da população, a gente naturalmente perde os nossos dentes, né? Os dentes vão sendo perdidos. E a odontologia está numa fase assim tecnológica, de um conhecimento assim bem interessante, em que a reabilitação do sorriso tem se tornado cada vez mais fácil, mais previsível, não é? E em algumas situações mais acessível também, né? Então, ou seja, a odontologia ela está presente para que a gente possa devolver essa alegria, esse bem-estar no sorriso, né, da nossa população. É verdade. Doutor, a gente vê muita propaganda na televisão, principalmente da colocação. O implante é uma coisa, você colocar a chamada dentadura já é outra coisa, que é chamada prótese hoje, não é isso? E por aí afora vai. Há essa facilidade mesmo, doutor, ou há restrições, doutor? Pois é, eu acho que cada caso é um caso, e cada caso ele precisa de uma indicação muito precisa. E para isso ele precisa de um planejamento criterioso, né? E a outra vantagem da nossa odontologia atual, dispor de uma tecnologia que favorece ao planejamento, né? E a gente tendo uma boa indicação, a gente pode tratar praticamente todos os casos, Bacarim, com implantes dentários. Né? E o implante dentário, ele vai devolver função, ele vai devolver saúde e ele vai devolver estética. E baseado nesse tripé, onde quando a gente devolve a saúde, a gente elimina doenças, quando a gente devolve função, a gente promove uma melhor digestão dos alimentos. Uhum. A estética, a gente pensa na autoconfiança, né? A gente nota nos nossos pacientes reabilitados que eles ficam mais felizes, eles passam a cuidar mais da sua aparência, voltam a um emprego, né? Ou seja, a gente devolvendo essa autoconfiança, devolvendo esse tripé, a gente consegue devolver para o nosso paciente a qualidade de vida, né? Então, é um fator super importante a gente ter para cada um dos nossos pacientes o tratamento que cada um precisa. Não existe um único tratamento para todos os pacientes. Doutora, a colocação é demorada, vai por etapa ou como a gente vê às vezes até em próprio comercial, é rapidinho, de uma semana ou de um dia para o outro, ou não existe isso, doutor? Bacarim, existe sim, tá? A cirurgia em si, né, com a extração dos dentes que provavelmente estão perdidos, a instalação do implante, a própria provisionalização, o que é isso? É colocar o dente na mesma consulta, né? Numa mesma consulta é instalado o implante e é colocado um provisório, o paciente já sai podendo sorrir, né?
Mas, Bacarim, para chegar nesse dia, desse dia cirúrgico, é importante que tenha sido gasto um tempo com o tal do planejamento. O planejamento é a base de tudo, né? E, mais uma vez, lembrando, com a nossa tecnologia atual, a gente pode fazer a nossa cirurgia virtual, ou seja, o cirurgião, previamente ao momento cirúrgico, ele faz um ensaio, ele vai no seu computador, ou seja, já com o exame 3D do paciente, e faz um ensaio, já vai saber exatamente qual o tamanho do implante que ele vai usar, né? Então isso torna a cirurgia muito mais rápida, muito mais previsível e, logicamente, muito mais confortável para o paciente. Ela é indolor, doutor? Sem dúvida alguma, tá? Logicamente, o paciente tem que estar preparado para a cirurgia, tem que estar, se necessário, acompanhado por algum médico, se for importante, ou seja, se ele tiver alguma doença pré-existente, e com o paciente liberado por todos os pré-requisitos, a cirurgia vai ser, logicamente, sob anestesia e o paciente não sente dor alguma. Certo. Doutor, uma coisa muito importante, o diabético pode fazer implante ou não? É mito ou verdade, doutor? Olha, ele pode sim, Bacarim. Porém, mais uma vez, ele precisa estar controlado. Ele precisa estar com a sua glicose no nível certo, no nível correto. E se existe alguma dúvida do cirurgião dentista quanto a isso, é obrigação dele encaminhar ao médico, que é o responsável pelo controle da glicose, assim como o paciente cardiopata deve ser enviado para um cardiologista para que ele seja liberado para cirurgia oral, assim como qualquer outra cirurgia. Certo, doutor. Agora, o que é mais importante, doutor, é muito caro isso para a população na situação que o Brasil está? O Bacarim, olha só, a nível de preço, a gente ainda trabalha com alguns materiais ainda importados, né? Os laboratórios de prótese que a gente busca trabalhar são de excelência máxima. Então o custo ainda é considerável. Quando a gente pensa em qualidade, ainda existe um custo considerável. A alternativa que a gente vem buscando para isso é um parcelamento mais interessante, tá? E essa sua pergunta de se isso é caro, eu consigo responder da seguinte forma: talvez aí de um primeiro momento, pode ser que sim, mas trabalhando, focando nessa qualidade máxima, o paciente vai gastar uma vez só, o que infelizmente a gente não tem visto. Com a odontologia, talvez por fatalidade, não tendo sido encontrado um bom profissional ou bons materiais, o paciente acaba gastando mais vezes. Então acaba gastando mais no final. Gastando errado, né, doutor? Pois é, então a gente tenta buscar um parcelamento, ou seja, alguma coisa para viabilizar o custo e poder ter o conforto tanto para o cirurgião quanto para o paciente de trabalhar com a excelência em odontologia. É verdade. Mesmo porque a própria situação do brasileiro, doutor, e as coisas importadas, o dólar no preço que está, a gente obviamente sabe que é caro. Mas precisa tomar muito cuidado com isso para não gastar errado. Quem faz sem qualidade acaba pagando caro, paga duas vezes, né, doutor? Duas ou três. A gente nota, infelizmente, que a maioria dos tratamentos que a gente recebe não é para fazer um tratamento, e sim para refazer um tratamento. Isso é muito triste. A gente tenta realmente ajudar o paciente da melhor forma possível para que ele se sinta menos lesado quanto a isso, né? Tudo bem. Doutor, a partir de que idade pode-se fazer esse implante, cuidar bem disso aí? A gente sabe que a criança tem o dente de leite depois de coisa, mas a partir de... tem um limite de idade mínima e máxima? Bacarim, o limite de idade mínimo é baseado no final do crescimento ósseo do paciente, tá? E nós temos exames para poder chegar a essa conclusão. Por que isso? Porque o implante, ele funciona dentro do nosso osso diferente do dente. O dente, logicamente, a gente está falando aí da melhor coisa possível, né, que é o dente. A gente se aproxima com o implante, mas o dente, logicamente, ainda é melhor, por isso a gente faz de tudo para salvá-lo. Ele, durante o crescimento, ele cresce junto com a pessoa, né? O implante não. Se a gente instala um implante numa criança, ou seja, alguém que ainda não terminou o crescimento, o implante vai mudar de posição ao longo do crescimento ósseo da pessoa, né?
Então a gente pensa aí talvez por volta de 18 a 20 anos para poder indicar o implante como idade mínima. E como eu disse, para isso existem exames em que a gente vai ter certeza que esse crescimento já se concluiu. E a idade máxima, ela não tem, tá? Nós temos pacientes de 90, 95 anos. A idade máxima, ela é cada vez mais expansível, né? Cada vez mais adiada, porque são exatamente os próprios idosos que mais precisam da reabilitação sobre implantes, né? Talvez aí por ter aí uma perda dentária maior, ou seja, com o uso dos dentes, a gente vai também chegando a um fim deles, né? Então, desde que o paciente idoso, seja qual for a idade dele, esteja com a saúde controlada e com todos os exames em dia, ele está totalmente liberado para a instalação de implantes. E, inclusive, é indicado, porque, como a gente falou no início, isso vai melhorar muito a função dele, vai melhorar a digestão, ele vai absorver melhor os alimentos depois de deglutidos, ou seja, é mais do que indicado. Certo. Doutor, já estamos quase no final, para a gente arrematar legal. Um dia teremos isso na saúde pública ou estamos muito longe disso? Eu estou vivendo uma utopia? Bacarinha, eu acho que talvez isso ainda esteja um pouquinho distante. A gente tem oportunidade aqui de dar cursos em outros países, inclusive países de primeiro mundo, onde em alguns deles, até em alguns países de primeiro mundo, ainda não existe isso como um protocolo. Eu acho que a gente tenta, com os nossos cursos que nós temos, viabilizar a excelência em odontologia, minimizando os custos, né? Porque passa a ser interessante para as empresas, nossos parceiros, financiar isso para pessoas mais carentes. Mas, assim, como uma saúde pública, eu, infelizmente, acho que ainda falta um pouquinho. Falta muita vontade política, né, doutor? Falta muita vontade política em todos os sentidos, a grande verdade é essa. Doutor, só quero deixar um telefone de contato para as pessoas poderem entrar em contato com o senhor, aqueles que se interessarem. Eu vou deixar o meu telefone aqui da minha clínica, onde a gente pode direcionar o paciente para onde for mais indicado a ele. E vou deixar um e-mail também de contato, tá? Por favor, querido. O telefone é 021, Rio de Janeiro, 2548 2475. 2548 2475. Isso, 2548 2475. Tá, ok. E o e-mail, doutor? O e-mail é contato arroba MC de Monteiro de Carvalho odontologia.com.br. A sua clínica é onde, doutor? A minha clínica é em Copacabana. Tá, ok. Doutor, eu quero lhe agradecer o seu carinho e o seu tempo aí que o senhor emprestou para nós aqui, com muita alegria, para falar disso, para esclarecer e fazer o brasileiro sorrir mais gostoso. Vamos conversar mais vezes, doutor? Bacarim, foi um prazer enorme, agradeço muito e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, inclusive podendo esclarecer a população quanto à saúde, né, que eu acho que é um dos aspectos em que nós mais precisamos, e estou à disposição. Tá, ok. Vamos falar mais vezes, doutor. Aqui a gente não fala de doença, aqui a gente fala de saúde. Prevenir sempre é melhor do que remediar, não, doutor? Sem dúvida alguma, e mais barato. Com toda certeza. Um forte abraço, querido. Muito obrigado. Um abraço, meu amigo. Valeu. Conversei com o Dr. Miguel Monteiro de Carvalho Neto, dentista e especializado em implantodontia e prótese dentária. Telefone 2548-2475, contato @MC, né? MC, não é MC de funk não, mcodontologia.com.br.